E para a gente começar falando de entidade imunizenta, nós temos que primeiramente saber o conceito do que é uma entidade imune e o que é uma entidade isenta, porque a empresa não é entidade imunizenta, ou ela é imune ou ela é isenta. Então, é muito importante nós sabermos sobre quando é imunidade e quando ela é isenta. Eu pego muitos atendimentos, às vezes, que eu tenho que conferir a tributação federal para ver se está tudo certinho, eu pergunto para o cliente, mas a sua empresa ela é imune ou é isenta? Porque até dentro da tributação no sistema, não tem o tipo isenta barra imune. Tem a entidade isenta e a entidade imune. Então, vamos começar falando sobre isso. A entidade imune, para que a instituição tenha imunidade tributária, seus atos constitutivos devem estar registrados em cartório e sua atividade não pode ter fins lucrativos. Então, esses são os dois primeiros pontos. Tem que ter registro em cartório e não pode ser uma instituição que foi fundada para dar lucro. Então, é sem fins lucrativos. Essa imunidade está prevista no artigo 150 da Constituição Federal. Então, eu estou com dúvida? Vamos conferir a Constituição Federal, que lá está tudo bem claro. E abrange templos de qualquer culto, partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, além de instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. E nós temos as entidades isentas, que aí a isenção tributária incide sobre receitas operacionais de entidades sem fins lucrativos, conforme o artigo 15 da Lei número 9.532 de 97. São consideradas isentas as entidades filantrópicas, recreativas, culturais, científicas e associações civis que prestem os serviços previstos em seu estatuto ao público a que se destinam. Então, aí a gente já até consegue ver a diferença, né? Que as entidades imunes é mais partido político, sindicatos, igrejas, essas são imunes, elas são imunes do IRPJ e da contribuição. E aí nós temos as isentas, que são empresas que vão ter receitas operacionais, elas vão ter receitas da operação que elas prestam, mas as operações que elas prestam são destinadas a um certo público. Exemplo, um clube de uma prefeitura é uma entidade isenta, então é uma questão que vai ter receitas, vai gerar receitas, mas essas receitas, elas são destinadas para alguns outros órgãos, assim, podemos colocar assim, mas aí nós vemos que tem diferença e é só ler a Constituição que a gente consegue ver certinho essa diferença. E aí nós trouxemos sobre a escrituração contábil para entidades imunizentas, que o Eduardo até já perguntou aqui. Quando a igreja decide mudar de contador nos departamentos contábil e pessoal, não foram realizado nada. O correto seria começar colocando os saldos dos bancos e do caixa, pequeno valor. Aí eu já respondo a pergunta do Eduardo falando que o correto seria ter feito a contabilidade desde o começo, porque as entidades imunizentas, elas são obrigadas a ter contabilidade também. Então, o correto seria isso, mas como já estava indo errado desde antes, eu te aconselho a incluir os saldos anteriores que você tenha, que vai ser o caso do banco, né? O caixa e as informações que você tiver. Quanto mais você conseguir juntar, melhor. Se tiver impostos, alguma retenção que vai ter para vencer no mês que você vai iniciar, então é bom você colocar esses saldos anteriores, mas o correto mesmo seria fazer a contabilidade desde o início. Então, aqui a gente já fala da normativa, né? Que as entidades imunizentas têm a NBCTG 2002, conhecida assim, que é a resolução do CFC número 1409 de 2012, que tem o objetivo de regulamentar, normatizar e estabelecer critérios para que as entidades sem fins lucrativos observem a realizar a elaboração e escrituração das demonstrações contábeis que delas são exigidas. Então, aí a gente já tem outro ponto, que as entidades imunizentas, elas têm sim exigibilidade de apresentar algumas demonstrações contábeis. Então, elas não estão dispensadas de fazer contabilidade. Pelo contrário, aí que tem que ter mesmo, porque as entidades sem fins lucrativos têm que apresentar balanço em assembleias. Se for uma maior, tem que fazer prestação de contas. Então, para que tudo isso aconteça com clareza e certeza, é importante ter as demonstrações contábeis. Nós trouxemos aqui também sobre regime de reconhecimento.
O regime de reconhecimento das suas receitas, despesas e questões patrimoniais também deve ser sempre reconhecida pelo regime de competência, tá? E a medida do recebimento também, ou seja, pelo regime de caixa. A entidade imunizenta, ela tem essa questão que ela pode ser por competência ou por caixa. É um dos únicos tipos de empresa que permite que faça contabilidade por caixa. Apenas das receitas e despesas, tá? Questões patrimoniais sempre por competência. E trouxemos sobre o superávit e o déficit também, que as entidades imunizentas, como nós falamos desde o começo, elas são sem fins de lucro. Então, nas demonstrações, elas não vão apresentar lucros, elas apresentam superávit e déficit. E as demonstrações contábeis, né? A gente trouxe aqui de novo sobre a resolução CFC número 1409 de 2012, que é a NBCTG 2002, que ela é mais conhecida assim, que fala que as entidades imunizentas têm que apresentar o balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, que é a DRE, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, e as notas explicativas. Então, com isso, já deixa bem claro para a gente, né, Bruna, que as entidades imunizentas são, sim, obrigadas a fazer contabilidade. Sim, exatamente. O pessoal acha muito que não é obrigado, né? Então, aqui tem até uma pergunta que a Domínio Contábil falou. Associação de pet, abrigo animal de rua, sem dono, está sem movimento até o momento. Quais obrigações que precisam ter? Aí, contabilmente, ela teria que fazer a ASF, ela está obrigada a fazer a ASF, e dependendo do valor da receita, a ECD também, que aí a ECD para entidades imunizentas, ela tem obrigatoriedade quando ela tem uma receita oferida maior que 4.800.000. Então, se tiver uma receita maior que essa, tem que fazer a ECD também, mas se não, somente a ECF. Mas seria bom você abrir um chamado também no pessoal, no fiscal, para as meninas te orientarem sobre as obrigações desses dois departamentos, certo? Termos e conceitos usados nas demonstrações. Alguns termos usados normalmente em outras empresas, que são as pessoas jurídicas em geral, não são aplicados na entidade. Então, a gente faz um de para, né, dos nomes. Então, a gente trouxe até aqui uma tabelinha, que nas demais empresas o capital social, o patrimônio líquido, tem esse nome, mas na entidade imunizenta é chamado de patrimônio social. Não tem patrimônio líquido. No lucro do período, a gente usa o superávit e no prejuízo, a gente usa o déficit. E a gente tem até no sistema a forma para vocês mudarem, que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês como funciona no sistema. E eu trouxe outra tabelinha aqui também sobre as demonstrações contábeis de acordo com o tipo da entidade. Essa é até bom vocês darem um print para já deixar aí guardado, que eu trouxe de todos os tipos de empresa. Mas eu marquei aqui as entidades sem fins lucrativos para vocês poderem ver todas que elas estão obrigadas. Então, ela é obrigada ao balanço, a DRE, a DMPL, a DFC e as notas explicativas. E as outras são facultativas, você pode entregar. Mas é bom a gente deixar claro que não é porque é facultativa que eu vou entregar zerada. Por exemplo, a DRA, a DVA, você só vai entregar se você tiver o que demonstrar nessa demonstração, né? Porque não faz sentido eu entregar uma obrigação, uma demonstração que a minha empresa não está obrigada e zerada. Aí não faz sentido. Não faz sentido. Então, é bom a gente ter também esse discernimento, né? De quando eu devo entregar ou não.